Olá, pessoal do quarto ano. Bom dia para vocês. Tudo bem? Descansaram aí bastante, final de semana? Então, estamos dando início a mais uma semana. E essa semana será bem especial, né, pessoal? Porque estaremos aí trabalhando com as atividades avaliativas 3 e 4, certo? E hoje nós iremos trabalhar a atividade avaliativa 3 e 4 de História. Hoje nós trabalharemos história. Então, estamos dando início hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro de 2020. Vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês a atividade avaliativa 3 de História. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Pessoal, não precisem ficar preocupados, tá? Se não der tempo de vocês copiarem aí, vocês podem pausar o vídeo e fazer com bastante tranquilidade, tá? Com bastante calma aí, tá? E, pessoal, uma coisa que a professora vai pedir, por favor, letra legível. Por favor, tá? Caprichem, assim como vocês capricharam na atividade 1 e 2, tá? A professora ficou muito feliz que a maioria dos alunos capricharam aí na letra I das atividades. Então, vamos continuar caprichando, tá bom? Exercício 1. Por que os imigrantes europeus, eles deixaram seu lugar de origem para tentar uma nova vida no Brasil? Então, por que os imigrantes saíram lá das terras deles, dos países deles, e vieram para cá, tentar uma nova vida? Então, vamos escrever. Em muitos casos, quer dizer, na maioria dos casos, né? Devido ao crescimento populacional, ao desemprego, né, porque estavam desempregados, a conflitos internos e a pobreza. Então, esses foram alguns dos motivos. Então, por isso que a professora colocou em muitos casos. Quer dizer que na maioria, né, dos casos, esses imigrantes vieram para o Brasil por causa do crescimento populacional, quer dizer, lá no país dele houve muito crescimento, né? E aí acabou gerando o quê? O desemprego, então aí já gerou o desemprego, conflitos internos, né, no país e a pobreza, porque se você está desempregado, não tem como comprar nada para comer, então você vai se tornando cada vez mais pobre, certo? Então esses foram um dos motivos pelo qual eles vieram para cá, né, em busca de melhores condições de vida. E qual era realmente a sua intenção? Então, na verdade, eles vieram devido a isso, mas na realidade, qual era a real intenção deles, né? A real intenção dos imigrantes. Então, a intenção era voltar para o país, né? Para o país de origem, depois de enriquecer ou conquistar melhores oportunidades para a família. Então, eles vieram, mas eles vieram com esse pensamento. A intenção deles era voltar para o seu país de volta, né? Voltar para o seu país de origem, depois que eles enriquecessem aqui e conquistassem melhores oportunidades para a família deles. Então, essa era a real intenção. Eles vinham para cá, enriqueciam e voltariam para o seu país de origem para ajudar as suas famílias. 3. Para onde, então vamos lá, para onde os imigrantes se dirigiam após o desembarque. Então, eles desembarcavam no Porto de Santos. Quando chegava no porto, eles iam direto para um local. Então, para onde que eles se dirigiam após esse desembarque? Eles se dirigiam para a hospedaria de imigrantes.
Então, era para lá que eles se dirigiam, tá? Eles saíam do porto e iam direto para essa hospedaria, que era onde recebia os imigrantes. Hospedaria de imigrantes. E quais eram os serviços oferecidos pela hospedaria? Então, essa hospedaria, o que ela oferecia para os imigrantes? Ela oferecia tradutores, né, para os imigrantes que não sabiam falar português. Ofereciam barbearia, né, cuidavam da barba, se estava muito barbudo. Dormitórios comunitários, quer dizer, não era dormitórios, são quartos, tá, pessoal? E não era um quarto para cada um, comunitários, porque um quarto era para várias pessoas, né? Tinha várias camas num quarto só. Então eram dormitórios comunitários, refeitório, que era onde eles comiam, né? Refeitório e enfermaria. Por quê? Porque eles iam checar, eles iam ajeitar, cortar o cabelo, fazer a barba, né? Ia fazer exames para ver se estava tudo bem, se não estava doente, para depois eles serem encaminhados para os serviços que eles iriam trabalhar. E geralmente esses trabalhos eram sempre em fazendas cafeeiras, né? Era para trabalhar lá na plantação de café. 5. Então tá lá. Qual a contribuição dos imigrantes nas transformações dos espaços urbanos e no trabalho? Então, no que os imigrantes ajudaram? Eles ajudaram nessa transformação, tanto no trabalho como no espaço urbano. No que eles ajudaram? Eles contribuíram para essa transformação, para essa mudança. Então, nós vamos escrever como que eles contribuíram. Então, olha lá. Com a vinda dos imigrantes, o número de pessoas nas cidades aumentou e implicou no aumento da fabricação de produtos e consequentemente, quer dizer, teve como consequência, né, na contratação de mais mão de obra para trabalhar nas indústrias. Então, foi assim que eles contribuíram. Então, com a vinda dos imigrantes, o número de pessoas na cidade aumentou, porque vieram muitos e muitos e muitos imigrantes, né? E isso implicou no aumento da fabricação de produtos, porque daí as pessoas começaram a consumir mais produtos, e aí então teve que aumentar essa produção de produtos. E para aumentar a produção de a fabricação de produtos, precisou-se de mais mão de obra, precisou-se de mais pessoas para trabalhar nas indústrias. Certo? Então, essa foi a contribuição. Então, tanto no trabalho, porque houve o quê? O aumento, né, de mão de obra nas indústrias, e como no espaço urbano, que foi o aumento de pessoas. Então, o aumento de pessoas no espaço urbano. Certo? Depois do exercício 6, tá lá, numere a sequência das atividades em uma lavoura de café. Então, a gente vai numerar, né, de acordo com o que se faz as atividades, desde quando planta até transportar, tá? Então, primeiro, plantar. Então, número 1, plantar. Depois, 2, colher. Daí vai colher. 2, colher. Depois de plantar, aí vai colher. Depois vai peneirar. 3, peneirar. Depois de peneirar, vai transportar, né? Vai tirar lá das plantações, vai levar para algum local.
Então, é 4. Depois, vai moer, 5. E, por último, torrar. E, por último, torrar. Então, vai ficar essa sequência, pessoal. Então, 1, plantar. 2, colher. 3, peneirar. 4, transportar, né? Vai tirar lá do meio da plantação, vai levar para outro local. 5, vai moer, né? O grão aí do café. E 6, torrar. E daí chega para a gente aí o café torrado, né? Moído e torrado, né? Então, essa é a sequência das atividades em uma lavoura de café. Certo, pessoal? 7, definir. Definir é para escrever o que é. Então, o que são produtos manufaturados? São produtos feitos sem o uso de técnicas industriais. Então, são os produtos manuais, é usado apenas as mãos para fazer. Então, não usa nenhuma máquina, nenhum maquinário. Então, são os produtos manufaturados, tá? Produtos feitos sem uso de técnicas industriais. E aí, eu tenho a palavra calceteiros, a gente falou bastante, né? O que são os calceteiros? São os trabalhadores que fazem calçadas. Então, trabalhadores que fazem calçadas, certo? E o exercício 8, vocês vão escrever V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá. Os escravizados, eles não tinham liberdade de ir e vir e eles trabalhavam mais de 15 horas por dia. Verdadeiro, eles não tinham direito nenhum. Então, a alternativa aí, essa afirmação é verdadeira. Eles não tinham direito de ir e vir e eles trabalhavam, eles eram totalmente escravizados, trabalhavam mais de 15 horas por dia. Depois, os imigrantes que vieram da Europa geralmente não se separavam da família ao chegarem ao Brasil. Verdade também, né? A gente falou muito sobre isso, que eles procuravam ficar junto com as pessoas do mesmo país deles, porque daí era mais fácil a adaptação, eles já conheciam a língua uma das outras, né? Então era mais fácil de comunicação. Então eles procuravam se enturmar primeiramente com pessoas do seu próprio país. Então, por isso que aí se torna verdadeira. Alternativa 3. Os imigrantes receberam incentivos para que viessem trabalhar no Brasil. Também verdade, porque foram feitas propagandas. Propagandas pelos donos das fazendas cafeeiras, que eram os fazendeiros, pelos empresários e até do próprio governo. Então, eles fizeram propagandas. Mas, infelizmente, essas propagandas foram enganosas, porque eles ofereciam que eles viriam para cá, eles iriam enriquecer. Eram eles que criavam esse sonho, né, aí na cabeça dos imigrantes. Por isso que eles vinham para cá com a intenção de voltar para o seu país de origem para ajudar suas famílias. Eles vinham com a intenção de enriquecer. E quando chegavam aqui, não viviam nada disso, porque eles eram totalmente escravizados, né? E a última frase, os africanos, em sua maioria, migravam para o Brasil por iniciativa própria. Eles vinham por vontade própria? Não, né? Então é falso. Essa afirmação é falsa, tá? Então prestem bastante atenção aí, pausem o vídeo, tá? Então prestem bastante atenção em si no conteúdo. Então, por que os imigrantes eles deixaram seu país de origem? Em muitos casos, na maioria dos casos, devido ao crescimento populacional, né, ao crescimento da população, ao desemprego, à pobreza e a conflitos que haviam em seus países, né, que são os conflitos internos. Mas a sua real intenção, né, dos imigrantes era vir para o Brasil, enriquecer e depois voltar para o seu país de origem para ajudar as suas famílias. Então eles queriam vir para cá, enriquecer, né, para conquistar assim melhores oportunidades para a família deles. 3.
Quando eles chegavam aqui, eles iam direto, né? Então, olha lá, ó, após o desembarque lá no Porto de Santos, eles iam direto para a hospedaria de imigrantes. E nessa hospedaria, de acordo com o exercício 4, eles ofereciam, então tá lá, tradutores, por quê? Para poder conseguir conversar, né, traduzir, porque eles não conseguiam falar português, eles vinham de outros países falando outras línguas. Era oferecido barbearia, porque eles iriam cortar cabelo, né, fazer a barba, dormitórios comunitários, que eram várias pessoas utilizando o mesmo quarto, refeitórios, que eram onde eles comiam, também totalmente comunitário, e enfermaria, porque eles faziam exames para ver se estava tudo bem, para depois eles serem encaminhados dessa hospedaria para os seus trabalhos, que na maioria das vezes eram as fazendas cafeeiras. Aí depois que fizesse todo esse check-up neles, aí sim eles mandavam eles direto para as fazendas, para irem trabalhar. E a contribuição deles é que com a vinda deles, né, a vinda dos imigrantes aqui para o Brasil, aumentou o número de pessoas e com o aumento de pessoas aumentou a fabricação de produtos e para se fabricar os produtos aumentou então aí a contratação de mais pessoas para o trabalho nas indústrias. Então, essa foi a contribuição dos imigrantes. E a sequência de atividades na lavoura de café foi essa daqui: plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Então, essa é a sequência de uma lavoura de café. E aí nós vimos o que são produtos manufaturados, são aqueles produtos feitos manualmente, à mão. Então, eles são feitos sem uso de técnicas industriais, não é usado nenhum tipo de maquinário. E calceteiros eram os trabalhadores que faziam calçadas, né? E aí nós vimos sobre as alternativas verdadeiras ou falsas. Então, a única alternativa falsa foi que está falando que os africanos vieram por vontade própria, e não foi, é falso. Eles vieram obrigados, né? Eles não vieram por opção deles, eles vieram obrigados. Certo, pessoal? E aí, vocês então têm aí logo em seguida a atividade 4. Olha só. Na atividade 4, então tá lá, exercício 1. Escreva a sequência de atividades em uma lavoura de café. Então, vocês vão escrever aquela sequência que nós fizemos na atividade 3, tá? É a sequência correta. 1, 2, 3, o que é feito nessa sequência, tá? Até ele ser moído, né? E torrado e moído. Então, aí que vocês vão escrever a sequência dessas atividades. 2. Escreva 3 motivos que fizeram imigrantes europeus deixarem o seu lugar de origem para tentar uma nova vida no Brasil. Nós falamos vários motivos, né, que fizeram com que eles viessem para cá, para o Brasil. Mas aí eu estou pedindo para vocês escreverem 3 motivos, apenas 3 motivos que fizeram com que eles viessem para cá. 3. E qual era a intenção dos imigrantes? Então, eles vieram, né, por alguns motivos, mas na realidade, qual era a intenção deles? Nós acabamos de falar aí também, pessoal. 4, vocês vão assinalar com um X. Então, vocês vão colocar um X, vai assinalar com um X, somente as alternativas corretas. Então, aquelas que forem falsas, vocês vão deixar em branco, não vai marcar nada. Vai fazer um X só nas que são corretas, nas alternativas corretas, que são verdadeiras, tá? 5. O que eram os produtos manufaturados? Nós acabamos de falar, né? O que eram produtos manufaturados? Daí vocês vão escrever aí. Eram os produtos feitos como, né? 6. Para onde os imigrantes se dirigiam após o desembarque? Então, a professora também falou, quando eles desembarcavam no Porto de Santos, eles iam direto para um lugar. Que lugar que era esse? Aí vocês vão escrever o nome desse lugar. 7. Quais eram os serviços oferecidos pela hospedaria? Aí vocês vão colocar todos os serviços que eram oferecidos para os imigrantes nessa hospedaria. E 8. De que maneira a vinda de imigrantes para o Brasil contribuiu para ocorrer transformações no trabalho e nos espaços urbanos? Então, de que maneira que os imigrantes contribuíram para essa transformação, para essa mudança, tanto no trabalho
como no espaço urbano, como nas cidades. Nós também falamos bastante aí, pessoal. Então, olha só. Prestem bastante atenção nas perguntas. Prestem atenção quando a pergunta, o enunciado da questão está falando para colocar V ou F de verdadeiro ou falso, e quando a questão está pedindo apenas para assinalar com X as alternativas, né? Então, sempre, normalmente, né, na maioria das vezes, é pedido para marcar um X nas alternativas corretas. Então, presta bastante atenção aí, pessoal. E vou reforçar mais uma vez. Eu quero que vocês caprichem na letra, por favor, tá? Letra legível. Façam bem devagar e façam com bastante capricho. E façam com bastante atenção, né? Com certeza. Ok, pessoal? Então, bom trabalho para vocês, né? Boa atividade aí. E caprichem, tá? Caprichem. E até amanhã, pessoal. Até amanhã na nossa próxima atividade avaliativa.